de maior valor? O que precisamos compartilhar em um tempo de pandemia? O que é que devemos compartilhar, acima de tudo, no momento de crise como nós estamos vivendo? Estamos vivendo dias de engajamento, um grande engajamento social jamais visto na história do nosso país e eu diria do mundo. Empresas grandes e pequenas, clubes, associações e até mesmo bancos estão se juntando, se unindo para socorrer os necessitados. O coronavírus conseguiu até mesmo unir concorrentes. Bancos que concorrem entre si se juntaram para doar grandes quantias. E eu quero até desafiar você que trabalha em algum desses bancos principais, que acompanhe para ver se o que foi prometido de fato vai chegar lá na casa, lá na rua, lá no necessitado. O certo é, todo mundo está se unindo. Lógico, menos a classe política. Essa de fato não vai se unir nunca. Também era querer demais que os políticos se unissem. Mas há um envolvimento para que o necessitado não venha passar fome, para que ele possa ter pelo menos o que comer em dias de quarentena. As igrejas não poderiam ficar fora. E de fato elas se envolvem na prática, porque a igreja precisa ser solidária, a igreja necessita dar o exemplo. Tenho uma grande preocupação, que esse envolvimento da igreja em socorrer os necessitados com alimento, com bebida, com o que há de básico para a sobrevivência, tire de nós o foco principal. Não estou dizendo que não devemos fazer, pelo contrário, estamos fazendo e vamos fazer ainda mais. Contudo, não podemos nos esquecer que aquilo que há de maior valor não é o pão, não é a bebida, não é comida nem bebida, é Jesus Cristo de Nazaré. Não podemos deixar de compartilhar essa verdade que transforma e que liberta. O texto de hoje nos apresenta a situação de um homem que estava muito necessitado. Capítulo 3 e 4 de Atos, que o pastor Aldo leu durante a transmissão, conta a história de um homem que estava coxo, paralítico, desde o seu nascimento. Ele tinha aproximadamente 40 anos. Todos os dias era levado à porta chamada Formosa, a porta do templo, que separava o local dos gentios e dos judeus. Lá estava aquele homem assentado num grande portal de 22 metros de altura, aguardando que alguém religioso pudesse lhe socorrer com alguma esmola, com prata e com ouro. Queridos, um determinado dia, ali estava Pedro e João, e eles então se aproximaram daquele lugar. O homem o viu e pediu, estendeu a mão para que recebesse alguma ajuda. Eles então, olhando nos olhos daquele paralítico, disseram: olhe para nós. E findando os olhos nele, provavelmente ele aguardava uma boa oferta, ele aguardava prata e ouro, para isso ele estava ali. Ele precisava suprir as suas necessidades, talvez ele ajudasse até mesmo a família. Já era um homem de 40 anos. E então os apóstolos, olhando dentro dos olhos daquele homem, disse em alta voz: não temos nem prata nem ouro, mas o que temos, isso nós vamos te dar. No nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. Queridos, que coisa extraordinária. O coxo que esperava receber dinheiro, recebe o maior milagre da sua vida. Ele passa então
a fazer aquilo que ele sempre almejou, andar com as suas próprias pernas. Ele não precisava mais agora ser carregado, ele não precisava mais agora depender de outros para se locomover, ele poderia andar com as suas próprias pernas. Um dos piores momentos da igreja é quando ela deixa de anunciar aquilo que ela tem de maior valor. Nós não podemos perder o foco. Devemos sim socorrer os órfãos e as viúvas. Devemos sim dar um copo de água, um prato de comida ao necessitado. Mas nunca, jamais, em hipótese alguma, podemos deixar de falar de Jesus Cristo, aquele que salva da condenação eterna. Queridos, aquele homem, ele já estava conformado com a sua vida. Todos os dias ele estava ali na porta, aguardando alguma esmola. E então, ele, ao se encontrar com Jesus na pessoa dos apóstolos, ele tem uma transformação de vida, ele tem uma libertação. E o que é mais interessante, Jesus faz um milagre por meio dos seus. Quando Pedro manda que ele se levante, Pedro estende a mão, dá uma forcinha, para que ele pudesse então ter confiança. Mas ao ficar em pé, as suas pernas endireitam, os seus nervos, as suas juntas, tudo passa a funcionar perfeitamente, e agora ele não só caminha, ele também pula. Ele começa a glorificar e a exaltar o nome do Senhor. Um homem sem perspectiva, um homem sem esperança, um homem que só gostaria de receber prata e ouro, mas ele recebe no nome de Jesus a mudança da sua condição física e, lógico, por aquilo que ele faz, também da sua condição eterna, porque ele passa a glorificar a Deus depois do milagre. Um milagre que aponta para algo maior. Tem muita gente que só olha o milagre. Os apóstolos fazem questão de mostrar o que é mais importante do que o milagre. Talvez, queridos, muitos de nós estejamos aguardando uma vacina, ou quem sabe uma medicação que vai combater 100% de efetividade esse vírus. E as pessoas que estão infelizmente acamadas, que estão internadas na UTI, poderão então voltar para casa. Isso será uma bênção, e eu tenho fé em Deus que em breve nós teremos vacina, nós teremos uma medicação que vai combater esse vírus. Mas eu tenho ainda algo muito melhor, maior e de mais valor do que uma possível vacina, um possível remédio. É o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ei, aqueles que não morrerem por causa do coronavírus, vão morrer por causa de outras doenças. Aqueles que não morrerem por causa de uma doença, infelizmente, vão morrer de forma trágica. O certo é, se Jesus não voltar em nossa época, nós morreremos. Mas a morte não é o fim. A morte para aqueles que estão em Cristo é o início de uma vida sem dor, sem sofrimento, sem vírus. É o início de uma vida eterna com Deus. Queridos, os apóstolos continuavam indo ao templo, e eles estavam ali para orar. O ministério deles era pregar a palavra e a oração, tanto que eles escolhem diáconos para poder socorrer o povo nas suas necessidades. E aquele homem que estava ali no templo, um coxo, um paralítico, sem perspectiva, se encontra com os emissários de Deus. Um homem que não tinha mais esperança a não ser mendigar, agora então está saltitando, glorificando a Deus, porque o nome de Jesus tem poder. Ei, não se esqueça disso em nome de Jesus.
você que dá uma cesta básica, você que dá uma oferta, você que socorre o necessitado, não se esqueça que mais importante do que tudo isso é falar do nome que está acima de todo nome. O nome que liberta para toda a eternidade. Amém, queridos? Mas há algo extraordinário. O milagre foi feito no nome de Jesus, mas também por meio da instrumentalidade dos apóstolos. Deus deseja fazer milagres por meio da minha e da sua vida. Ele deseja nos usar para que o nome dele seja glorificado e pessoas sejam transformadas. Queridos, uma multidão se formava em volta. E a multidão olhava para os apóstolos e olhava para o coxo e ficaram impressionados. Eles ficaram admirados porque aquele homem era conhecido de todos. Possivelmente há mais de 20 anos ele estava no mesmo lugar e dizia que todos os dias ali estava. Agora a multidão olha para Pedro e João e dizem: nossa, esses homens são demais, eles são extraordinários, eles têm poder. E então os apóstolos repreendem a multidão e dizem: por que vocês olham para nós dessa forma? Vocês acham que nós fizemos isso por nosso poder? Não, isso foi feito por causa de Jesus Cristo, por causa daquele que tem poder acima de tudo e acima de todos. Falando do que realmente importa. Eles falaram o que realmente importa. Eles não ficaram admirados com um coxo de nascença andando e pulando. Eles não ficaram batendo na tecla, batendo no problema. Eles não ficaram alimentando o mal. Eles não ficaram o tempo todo falando de coronavírus, Covid-19, quantos morreram, quantos vão morrer. Eles não se preocuparam demasiadamente com isso. Eles falaram no nome de Jesus Cristo, o nome que transforma, que liberta, o nome que traz renovo, que traz esperança. Queridos, Pedro aproveita a oportunidade para pregar, assim como fez no dia de Pentecostes, que ele não ficou falando do milagre das línguas, que todos falaram no idioma daquele que ouvia. Ele então agora esquece o coxo curado e fala de Jesus. Para ele a cura não é nada mais do que um milagre temporário. Ele entende que o mais importante é expor a mensagem da salvação. O coronavírus vai passar. E infelizmente teremos outros vírus. E outros e vão passar. Porque a palavra de Deus já nos disse como é que todas as coisas vão terminar. Mas acima de tudo, a palavra de Deus nos garante que Ele está no controle. E acima de tudo, nós precisamos entender que o que há de maior valor é o nome de Jesus. Já pensou? Se para cada vez que nós falamos ou ouvimos acerca desse vírus, nós falássemos do nome de Jesus? Você já pensou o que aconteceria? Se nós testemunhássemos que Jesus salva, se nós falássemos que esse nome tem poder para curar, para libertar e para salvar para a eternidade, percebe como a gente muda o foco? Percebe como a gente acaba sendo levado pela mídia, pelas nossas emoções, pelo nosso psicológico, a ficar martelando e valorizando aquilo que é temporário? Queridos, eu não estou banalizando a doença, pelo contrário, eu estou dizendo que é necessário tomarmos os cuidados e socorrermos os necessitados, mas nós não podemos nos aprisionar nesse medo terrível e ficar focado no problema e nos esquecermos daquilo que é mais importante: Jesus Cristo de Nazaré, aquele que é capaz de curar um coxo de nascença. Quem dirá combater um vírus como o que nós estamos vivendo? Contudo, o nome de Jesus
tem os seus efeitos, tem o seu poder. Ele vence a morte, ele derrota qualquer inimigo. Pedro começa atribuindo todo o crédito a Jesus. Por que vocês estão olhando para nós? Por que vocês estão nos olhando dessa forma? Esse milagre não foi realizado por nosso poder, mas foi Deus quem fez para glorificar Jesus. Ei, em breve, quando tivermos uma vacina ou um remédio, as pessoas não vão lembrar de Jesus. Como elas não lembram que 85% daqueles que adquirem essa doença, o próprio organismo, os próprios anticorpos combatem ela. Ninguém fala que isso foi Deus quem fez, porque Deus fez o homem. Deus fez o homem completamente, inclusive o seu sistema imunológico. Nós precisamos entender que é necessário focar naquilo que é mais importante. Pedro, de forma audaciosa, confronta os líderes religiosos, a multidão, dizendo que quem restaurou o coxo foi Jesus Cristo de Nazaré, a quem eles traíram, negaram, trocaram por um homicida e mataram. As pessoas estavam agora admiradas com um homem que era paralítico e voltou a andar, mas elas se esqueceram que aquele que fez esse milagre foi traído, foi negado, foi trocado e assassinado. Ainda que isso tudo tenha sido vontade de Deus, Pedro prega um sermão totalmente cristocêntrico. Ele desvia o olhar da multidão do coxo e dos apóstolos e direciona para Jesus, a quem havia traído, negado, rejeitado e matado. Ele tira o olhar da multidão, do coxo, dos próprios apóstolos e foca em Jesus Cristo. No final do sermão, Pedro convoca a todos ao arrependimento e à conversão. Diante disso, ele diz que aqueles que se arrependem, aqueles que se entregam a Jesus Cristo de Nazaré, receberão 3 bênçãos. Queridos, as pessoas estão sensíveis, seus familiares, seus amigos do trabalho, eles estão abertos ao Evangelho. Tanto é que nós estamos alcançando muito mais gente pela internet do que alcançávamos no tempo. Então nós precisamos agora falar de Jesus Cristo. Nós temos que falar aquilo que é essencial, aquilo que é importante, aquilo que transforma por toda a eternidade. Pedro então compartilha 3 bênçãos para aqueles que se arrependem, para aqueles que recebem Cristo como Senhor e Salvador. Primeiro, o cancelamento dos pecados. Pedro diz que aqueles que recebem a Cristo terão seus pecados cancelados, verso 19. Depois ele diz que haverá um tempo de refrigério no versículo 20. Cancelamento de pecado, um tempo de refrigério, e então ele diz que Jesus voltará, enviado por Deus para restaurar todas as coisas. Olha, queridos, mais uma vez, o coronavírus vai passar, mais cedo ou mais tarde. Infelizmente, perderemos algumas pessoas, assim como temos perdido por câncer, por batida de carro, por tiro, por outros motivos. Mas uma coisa é verdade, e essa verdade eu não posso deixar de falar. Aqueles que se arrependem e recebem Jesus, esses receberão 3 bênçãos, e uma delas será extraordinária. Após terem os seus pecados cancelados, após ter um período de paz, porque uma paz que excede o entendimento, mesmo em meio a crises, essas pessoas então receberão Jesus e vão com Ele morar eternamente nos céus. Aleluia. Pedro agora endossa todo o seu discurso citando o Velho Testamento. Dos versos 22 a 26,
Pedro respalda aquilo que ele falou. Um sermão extraordinário de Pedro. Primeiro, Pedro apresenta Jesus à multidão de acordo com as Escrituras. O servo sofredor, 13 e 18. Depois, como profeta, semelhante a Moisés, versos 22 a 23. Como rei davídico, verso 24. E por fim, como semente de Abraão, versos 25 a 26. Jesus é o cumprimento de todas as Escrituras. Ele é tudo em todos. Jesus é aquele que existe desde o princípio e continuará existindo. Jesus é aquele que passou por todos os vírus, todas as tragédias, todas as guerras, e Ele continua sendo Deus e continua salvando aqueles que se arrependem e se entregam a Ele. Por isso, o nosso inimigo, Satanás, instigou os membros do Sinédrio a perseguirem a igreja de Jesus Cristo. Os apóstolos agora são presos no capítulo 4. A perseguição foi iniciada pelos saduceus. Era uma classe governante dos aristocratas, dos ricos. Politicamente estavam integrados ao sistema romano e os ajudava, eles colaboravam com Roma. Teologicamente, os saduceus não criam na ressurreição e acreditavam que o Messias já havia vindo no tempo dos Macabeus, entre 164 e 37 a.C. Portanto, eles não esperavam Jesus, não acreditavam que Jesus era o Messias e eles também não acreditavam na ressurreição. Eles então perseguem os apóstolos. Eles prendem os apóstolos e diz que eles não podem pregar a palavra de Deus. Então, muitos dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número dos homens a quase 5.000. A 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Os apóstolos são perseguidos, são presos, porque os saduceus não criam no Messias, nem na ressurreição que acontecera com Jesus, mas ainda que eles fossem presos, a palavra do Senhor não pode ser presa. A palavra do Senhor não pode ser detida. Não será coronavírus, não será o impedimento das reuniões, não será nada e ninguém que poderá impedir a palavra de Deus, porque essa palavra tem poder e ela vai continuar sendo pregada de todas as formas, em todos os lugares, até a volta de Jesus Cristo. Eles não conseguiram deter a palavra. O círculo estava montado. O Sinédrio era composto por 71 membros. O presidente dele era o sumo sacerdote. Incluía também os anciões, líderes de clãs e os escribas, doutores da lei. Estavam lá os 71 membros do Sinédrio para poder então julgar Pedro e João como fizeram com Jesus. Foram esses que condenaram Jesus Cristo injustamente e agora querem condenar os apóstolos. A defesa de Pedro é algo extraordinário. Um homem iletrado, semi-analfabeta, que não teve instrução formal, está diante das maiores autoridades judaicas. E agora então, ele fala com ousadia, com coragem e com unção. A primeira pergunta do interrogatório é: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? A resposta foi um testemunho acerca de Jesus. Eles não estavam preocupados em salvar suas vidas, muito pelo contrário, eles queriam era falar de Jesus Cristo. Ei, eu confesso a você que também me envergonho, porque deixei muitas vezes de falar de Jesus para falar de coronavírus.
Eu confesso para vocês que eu falhei muitas vezes. Olha, Pedro está diante do Sinédrio, que mataram Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele, João, ele é responsável também pela vida do seu amigo. Ele agora é questionado e ele precisa então se justificar, sair pela tangente, ele precisa livrar a pele dele. Sabe o que ele faz? Ele não está preocupado com a sua vida, ele não está preocupado com o que o Sinédrio, as autoridades, os líderes influentes vão pensar acerca dele. Ele só está preocupado em falar do nome que está acima de todo nome. O nome que salva, que liberta e que transforma. E por que é que eu e você nos preocupamos com tantas coisas insignificantes e não falamos desse nome? Pedro então diz, olha, esse Jesus Cristo. Então Pedro, Atos 4, 8 a 10. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo de Nazaré, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Ele está dizendo, olha, vocês estão perguntando, em nome de quem? No poder de quem? Por que fizemos o que fizemos? Foi em nome de Jesus, foi para glorificar Jesus, aquele a quem vocês negaram, traíram, a quem vocês trocaram por um homicida, a quem vocês mataram. Olha a coragem desse homem. Eles poderiam condená-los à morte, mas ainda assim ele falou, foi Jesus Cristo de Nazaré, o Messias, em quem vocês não creem. Foi Jesus Cristo de Nazaré, aquele que ressuscitou, coisa que vocês não acreditam. Ele foi contra tudo e contra todos. O que é que falta para mim e para você? Será que é o pão? Será que é o medo de uma doença? Será que é o fato de estarmos isolados? Será que isso tem nos aprisionado e tem nos amedrontado? Esses homens cheios do poder do Espírito Santo não tiveram medo, e em nome de Jesus eu quero clamar ao Espírito Santo de Deus que nos encha de autoridade e de coragem para pregar nesse nome. Não tenha medo, não se acovarde, não fique com receio de falar nesse nome, porque é esse nome que liberta para a vida eterna. Pedro, um pescador sem instrução, acuado por um sinédrio covarde e interesseiro, aproveita para pregar Jesus Cristo. Sabe o que é que nós temos que fazer em tempos de pandemia? Sabe o que é que eu e você temos que fazer em tempos de quarentena? Pregar a palavra de Deus. É pregar aquilo que há de mais importante. É pregar aquilo que tem maior valor. Vamos fazer ação social? Vamos. Vamos socorrer os necessitados? Vamos. Mas não vamos deixar de fazer o que é mais importante. Pregar a palavra. Queridos, Atos 4, verso 11 e 12, nos mostra isso. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram, e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. É este nome, não há outro, só nele há salvação. Um tribunal agora acuado, amedrontado, acovardado. Dois homens simples, sem muita instrução, cheios do poder do Espírito Santo, mudaram toda aquela situação. Nós podemos, em nome de Jesus, cheios do poder do Espírito, mudar qualquer tipo de situação, qualquer quarentena. Nós podemos falar desse nome e transformar os ambientes aonde estivermos ou quem estiver nos ouvindo. Vendo, verso 13 e 14, vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e
reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Como podiam ver ali com eles o homem que fora curado? Nada podiam dizer contra eles. Um tribunal que não tem argumento, juízes que não têm sentença, letrados, autoridades que não têm poder. Sabe por quê? Porque aqueles homens simples estavam cheios do poder do Espírito Santo. Ei, queridos, sabe o que me admira? Uma palavra aqui que me chama muita atenção. Reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Nós precisamos demonstrar que estamos com Jesus, que conhecemos Jesus, que fomos transformados por Jesus. Nós precisamos demonstrar em nome de Jesus Cristo que não vai ser um vírus que vai nos amedrontar, que vai nos fazer viver uma vida deprimida, acuada. Eu não estou dizendo para que o idoso, para aquela pessoa que tem uma doença crônica, para sair na rua pegando na mão e abraçando as pessoas. Muito pelo contrário, continue em casa. Você não tem que tentar o Senhor seu Deus, você tem que ser responsável. O que eu estou dizendo é, ainda que em casa, ainda que tomando os cuidados, lembre-se, é Deus que está no controle. É Ele que controla a vida e a morte. Mas principalmente o que eu estou dizendo é, em meio a essa pandemia, em meio à quarentena, até enquanto ela tiver, e depois que ela parar, nós precisamos falar o que é mais importante: a salvação em Jesus. Ninguém pode ir contra Jesus e a sua verdade. Por isso eles se calaram. O mundo tem que se dobrar aos pés de Jesus. Uma ameaça vazia foi feita a eles. Diz os versos 18 e 20: então, chamando-os novamente, ordenou-lhes que não falassem nem mencionassem o nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Ora, vocês é um tribunal? Vocês fazem parte daqueles que julgam? Então avaliem aí, se há sentido em nós deixarmos de falar daquilo que vimos e ouvimos, que transforma, que liberta, que cura. Julguem vocês se nós podemos deixar de falar de Jesus Cristo. É a mesma coisa. Julguem você que está me ouvindo. Julguem todos que estão conectados. Há sentido? Há lógica? Há possibilidade de pararmos de pregar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador daqueles que se arrependem e o aceitam como Salvador da sua vida? Há coisa mais extraordinária do que essa? Ele diz: não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Um dia você se encontrou com Jesus. Um dia você foi transformado e você sabe o quanto isso mudou a sua existência. Você não pode deixar de falar dessas coisas. Amém, queridos? Já pensou você contar a sua conversão, quando Jesus converteu você do mau caminho? Para as pessoas que estão aí preocupadas com quantos mortos vão ter, porque a cada dia parece que eles estão torcendo para que tenha mais, para que eles possam dizer que bateu recorde. E já pensou você falar de Jesus, de salvação e de vida? Por fim, queridos, eles fazem uma oração. Quando se tem convicção, as ameaças não fazem mais efeito algum. Os apóstolos, então, agora reunidos, fazem uma oração, a igreja se reúne, e eu quero que você ore agora. Ore essa oração. Olha na tua Bíblia, no teu smartphone, Atos 4, 24 a 31, acompanhe comigo a leitura, eu vou fazer na NVI. É uma oração feita pela igreja, depois das ameaças feitas a eles. Eles então agora se encontram com os demais e juntos levantam a voz a Deus
em uma oração e diz assim, ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: soberano, tu fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram que o teu poder e a tua vontade haviam decididos de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Que Deus encha do poder do Espírito a tua casa, o teu trabalho, aonde quer que você esteja. Que Deus encha do poder do Espírito, que você estremeça aí no seu coração e que você fique cheio de coragem para pregar esse Evangelho. Esse Evangelho vai trazer cura. Esse Evangelho é a vacina para a morte eterna. Em meio à perseguição e às ameaças, eles anunciaram corajosamente a palavra de Deus. Por isso, meus queridos irmãos, em meio a essa pandemia e toda a crise financeira que estamos vivendo, não deixemos de pregar a palavra de Deus. Devemos doar aquilo que temos de maior valor, o testemunho de que a salvação em Cristo Jesus, para todo aquele que se arrepende e recebe Ele como Senhor. Em nome de Jesus, que Deus te capacite, pelo poder do Espírito Santo, para você doar aquilo que tem mais valor, mais do que ouro e prata, mais do que comida e bebida, para que você possa doar, para que você possa anunciar, pregar a mensagem de salvação, no nome que está acima de todo nome, no nome de Jesus Cristo de Nazaré.